Muito bem, nessa sexta-feira, então, voltamos com o segundo bloco do seu Boletim do Esporte. Eu vou começar logo perguntando ao Fernando Antônio. Fernandinho, me diz uma coisa. Eu estou lembrando porque depois eu me lembro, nós tínhamos companheiros de imprensa, né? Zé de Souza e outros aí, que iam fazer entrevista com jogador, com dirigente, ele falava muito mais, só quando o cara respondia, dizia sim, não, e ele falava tudo. Eu queria que você falasse sobre essa decisão, né, do cidadão lá, o Zé Maria Marinho, ex-presidente da CBF, acusado de corrupção, acusado de uma série de coisas pelo FBI, e vai embarcar para os Estados Unidos, segundo nota do próprio FBI, quando um preso vai de um país para lá, ele tem que ir em avião comum, avião de carreira e algemado. Ele responde a processos delicados com manipulação de resultados em competições importantes. Mas tudo bem, ele está preso, está punido, mas o que falta ainda é ele revelar o nome de outras pessoas e de dirigentes de outros tantos clubes nessa armação de resultados em competições de grande ímpeto. Porque não adianta prender só ele. Eu ainda não engoli a forma como a Copa do Mundo foi disputada no Brasil. E ninguém engoliu. Ninguém. E a perda de estímulo para com o futebol se deve por conta desses retrospectos. Imagine você, torcedor, que está nos assistindo, acompanhar o seu clube numa disputa de uma competição importante e essa competição já está vendida e você não sabe. É verdade. Então, independente da extradição, nós temos que cobrar dele e da própria justiça quais as pessoas envolvidas diretamente na manipulação de resultados, o quanto isso custou, que é importante. Há também uma questão cuidada com um certo fundo de reserva pela justiça com relação à indicação de hotéis, até quando a seleção brasileira jogava, ou aqui no Brasil ou fora, onde havia uma lavagem de dinheiro. Isso é uma loucura, rapaz. Com um aumento abusivo de diária. Eu quero saber, já que ele está preso, é necessário que nesse tempo a justiça haja com rigor e faça com que ele revele tudo aquilo que foi feito. Imagina você que a intenção, segundo o advogado dele, a intenção é justamente de seguir o exemplo do presidente, o ex-presidente da CONCACAF, que está preso, está nos Estados Unidos, mas negociou liberdade vigiada, né? Ele é vigiado de noite, ele tem um apartamento lá em Nova York e ele negociou, e é o que pretende o ex-presidente da CBF, pagar 10 milhões de dólares, que corresponderia praticamente a quase 40 milhões de reais. Imagina você, para que ele fique em liberdade lá, vigiado, preso dentro do apartamento dele. Está acompanhando? Imagina quanto de dinheiro esse homem não... E ontem o presidente afastado da FIFA, né, reuniu a imprensa. Aliás, é um cara de pau que vem. Ele disse o seguinte, que a Copa da Rússia, da próxima Copa... A de 2018. É 2018. Já estava definida como sendo em território russo, entendeu? Bem antes daquele sorteio feito lá na CBF. E é brincadeira isso. Aí você observa o seguinte, quando se negocia um local para se disputar uma Copa do Mundo, a gente passa a entender que a própria Copa também está vendida. Vendido. E outra coisa, ainda fez questão de acrescentar, olha que as eleições da FIFA serão no dia 26 de fevereiro do ano que vem. Ele fez questão de acrescentar que a Copa de 2022, né, a disputa seria entre Estados Unidos e Inglaterra. O negócio estava assim. Mas por indicação, sugestão de Michel Platini, que por sua vez recebeu ali o conselho, a sugestão do então presidente da França, Sarkozy, aquele casado com uma cantora, ele disse que não. Então ele negociou lá com o cara do Catar
para poder, quer dizer, aquele sorteio que aparece, aquilo tudo uma também foi afastado. Então aquele sorteio que a gente vê, aquilo tudo uma pantomima, aquilo tudo é armado. Porque aonde rola muito dinheiro, há uma facilidade de você se corromper. Um pouco, pelo amor de Deus. Ninguém se corrompe sem dinheiro. Não, de forma nenhuma. Então, aonde há um volume de dinheiro, sempre há essa tendência. Então é lamentável que as coisas têm. Aliás, um dos principais patrocinadores da FIFA, né? Uma administradora de um cartão de crédito, já disse que se não houver uma mudança até as eleições, que ela vai se afastar, inclusive, e vai perdendo credibilidade e tudo mais, né? Bom, vamos falar agora, vamos sair da FIFA, vamos falar assim a nível de futebol local aqui. Eu fiquei satisfeito de ver o técnico do americano, da equipe de juniores, auxiliar técnico do João Carlos Ângelo, no ano passado, na Série B. Parece que é Guilherme, né? O professor Guilherme, ele vai fazer um estágio no Cruzeiro. Isso foi conseguido pelo diretor Gilberto Lemos. E o José Bastos, que é treinador de goleiros, deve cumprir também com o regime de estágio no Figueirense. Isso é da maior importância. Esse intercâmbio é para você qualificar o profissional na sua função. O presidente Luciano Viana vinha tentando fazer com que esses estágios fossem até feitos no nosso estado. O Fluminense chegou a ser cogitado, o Flamengo chegou a ser cogitado, mas o Gilberto entendeu que essa reciclagem seria mais importante num centro com os costumes diferentes do nosso. Por isso, a região de Minas e a região do sul do país, essas regiões acabaram sendo escolhidas. Isso realmente é importante, porque isso aí é uma reciclagem realmente, e ninguém, pelo amor de Deus, você tem que ir num centro mais evoluído a nível de futebol, para você acompanhar como são feitos os treinamentos, né? Como é o dia a dia, né? daqueles atletas. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Parabéns, então. Aí, sucesso lá em BH, né? Lá na Toca da Raposa, né? Para o professor Guilherme, né? Gente da melhor qualidade. Bom, o negócio é o seguinte: continua a briga entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que, segundo o presidente Rubens Lopes, ele irá até as últimas instâncias para evitar que aconteçam os jogos pela Liga, né? Pela Liga que Sul, Minas, Rio. Mas ontem ele já admitiu, não, eu admito até chegar a um diálogo e tal, em função das datas e tudo mais. E o representante da Liga lá, o Alexandre Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro, disse que o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro é um dirigente arcaico, entendeu? E que é um ditador, já que não gosta de dialogar com ninguém, nem coisa nenhuma. Como é que você vê? Ele tem razão. E como nós falamos aqui, o único problema dessa liga é o custo dos jogos, porque ela ainda não tem suporte para poder bancar essa competição. E você sabe que o futebol em si gera despesas quando você tem competições envolvendo clubes de vários estados. É diferente de um regional. Mas a Federação do Rio, ela não criou nenhuma alternativa, nem para os grandes e nem para os pequenos. E quando há uma sobra, né, de ideias, conserva-se aquilo que os grandes exigem. Exato. Você não vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, um clube do interior ser campeão. Nunca. Você não consegue observar isso. Você observa que em outras regiões, né, se dá espaço a clubes do interior. Aqui não. E a Caldense de Poços de Caldas, jogou agora, disputou o título mineiro ano passado. É isso aí. E aqui você não tem essa chance. Normalmente, quando um clube do interior desponta, de repente vem uma manobra da própria entidade de dizer que digamos assim, o Americano ou o Goitacás
disputam seus jogos no Godofredo Cruz, que hoje já é saudade para todos nós, e Ari de Oliveira e Souza. Quando chega uma determinada fase do campeonato, não se pode ter nenhum jogo de grande porte. O clube tem que sair da sua região para ir para a capital. Todas as alternativas nunca favorecem ao interior. Então, chega a um determinado momento que a competição vai se tornando degradante. Isso. E como houve uma retaliação de clubes da capital com o presidente Rubens Lopes e essa alternativa de se disputar esse campeonato com essa nova liga, isso criou uma certa contrariedade. Mas vamos ver até onde isso vai. Porque, como você disse, por parte da federação, os clubes do interior são apenas meros coadjuvantes, não é verdade? É isso aí. Até na própria distribuição de verba. Também, exatamente. Você observa que há uma disparidade muito grande. Tudo bem que os grandes precisam ter uma verba maior a nível, né, do patrocinador na própria competição, mas não é com essa diferença grotesca que a gente vem observando já há alguns anos. Muito bem. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o terceiro e último bloco do programa desta sexta-feira. Rapidinho, segura aí, pai bola.